muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Tudo bem? Estamos aí no dia 1º de agosto, 8 horas da noite, para falar sobre saúde mental. A gente já recebeu aqui o autor Matheus Benite falando sobre livro e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde mental com a psicóloga Rebeca Diniz. Ela que super faz uma participação incrível na antologia Burnout, antologia promovida aqui pelo canal, que você pode comprar pelo site da Wiclap ou ler o e-book pelo site da Amazon, tá? Também está gratuitamente lá. E hoje a gente vai poder falar um pouquinho sobre burnout com a psicóloga Rebeca Diniz, linda, maravilhosa. Se eu não me engano, é a primeira vez dela aqui. Até o dia 15 de agosto, nós estaremos fazendo lives com os autores, com os psicólogos que participaram de todas as antologias, de todas não, de Dependência Online, Burnout, Contos dos anos 80. Então a gente vai ter muita gente boa passando pelo projeto, passando pelo canal, e a gente vai abrir com chave de ouro Burnout. Um tema aí que a gente precisa conversar, debater. Olha que lindo, gente! Uma galera linda participando da antologia. Todos muito bem entrosados. Uma galera assim, nota 10. Burnout, o equilíbrio em chamas. Vamos ver se a Rebeca já chegou? Deixa eu ver aqui. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Ana Paula, querida, um beijo. Nossa autora, psicopedagoga, que também faz parte de antologias daqui do canal. A Rebeca ainda não entrou. Assim que ela entrar, a gente vai conversar com ela. Burnout é um tema que está aí super em alta, né? Todo mundo, ou quase todo mundo, sofrendo com a estafa mental, dentro do trabalho, cobranças, metas, enfim, tem tanta coisa que envolve o burnout. Aqui na capa eu fiz questão de colocar algumas delas, ó. Eu coloquei falta de controle, pressão, sobrecarga, ambiente tóxico, conflitos, esgotamento. Você já vivenciou alguma dessas condições? Se sim, deixa no comentário. Hoje a live vai ser incrível nesse assunto que precisa ser abordado. Ah, eu acho que ela entrou aí, deixa eu ver. Não, ainda não. Essa é só uma das nossas antologias. Vou mostrar outras aqui para vocês. Mentes em Harmonia, que já foi publicado, está à venda no site da Amazon e na Wiclap. Contos dos anos 80, Dependência Online, Machado em Palavras, e tá saindo da Gráfica Stalker e Autoconhecimento. Ah, que delícia, que delícia! Vamos fazer bagunça na Bienal. Estarei na Bienal dia 7, dia 8. 7 eu estarei lá fazendo bagunça. E dia 8 eu vou como leitora. Vou comprar todos os livros, ver todos os meus autores.
Mas sábado eu vou estar fazendo sorteio, entrevistando, brincando, encontrando. Vai ser aquela bagunça. Cadê a nossa convidada que não chegou até agora, gente? Depois eu vou pegar a lista de quem vai estar na Bienal para eu poder lembrar de conhecer. Porque na Bienal do ano passado, Mônica, eu tô chegando, Mônica, naquela loucura, recebe prêmio, vê gente, não sei o que, não sei o que. Entrei no carro, minha leitora mandou mensagem: poxa, Monique, você já foi embora? Eu falei: meu Deus, eu esqueci de ver a menina. Espero que em São Paulo isso não aconteça. Então, esse ano eu vou anotar nome por nome. Tô achando que a nossa autora, a nossa psicóloga, Rebeca, nos esqueceu. Ou tá perdida por aí. Eu acho que é a primeira vez dela. Ai, ai. A Ana Paula vai estar aqui com a gente. Se eu não me engano, a Ana marcou, né? Pra bater papo com a gente. Ela tá em uma das antologias. Ana, é muita gente, não lembro. Desculpa. Mas eu tô ciente das coisas. Não tô tão ruim assim, não. Ai, ai. Cadê a Rebeca? Rebeca, cadê você? Vou botar o link para vocês daqui do tanto da Wiclap quanto do site da Amazon para vocês darem uma conferida, tá? Deixa eu botar já aí para vocês. Que já fica fixado aí, tá na Amazon também. Dia 13 estarei em São Paulo. Estarei aí na Bienal, né? Acredito eu. Eu não vou estar dia 13. Só vou estar no dia 7, que é sábado. E no dia 8, no domingo. E vai ser feriado, né, gente? Pensa. Ai, Deus do céu. Capítulo da Rebeca. Ó, que lindo. Aí, entrou. Entrou. Olá, Monique, boa noite. Rebeca, querida! Você estava perdida? Estava um pouco perdida, mas já me encontrei, felizmente. É a primeira vez que você participa de live no Instagram? Ficou um pouco claro, né? Eu dei essa dica agora. É a primeira vez. Né? Fiquei assim, vamos lá.
Mas agora já tá tudo certo, eu já me encontrei. Ah, que maravilha! Não se preocupe que é assim mesmo. Primeira vez é uma loucura. A gente ia fazer no YouTube, o YouTube não deu certo. Vai pro Instagram, manda link. Gente, é uma loucura. Vocês não têm noção. Essa vida de blogueira é uma loucura. Mas que bom que a Rebeca conseguiu conectar. Aliás, Rebeca, é um prazer poder conhecer você finalmente. Muitíssimo obrigada por tudo que você fez ao longo do processo da nossa ontologia. A paciência, a empatia, a colaboração no texto, todos os prazos respeitados. Obrigada, tá? Obrigada a você. Eu fiquei muito, muito feliz com o convite. Muito bem. A Rebeca, gente, ela é psicóloga. E eu queria, Rebeca, saber um pouquinho, não só para mim, né, mas para todo mundo que vai ver a live agora, depois, ao longo da semana, um pouquinho sobre quem é você. Você é uma psicóloga na sua formação, a sua área de atuação. Conta um pouquinho sobre essa dinâmica profissional que você tem. Pronto, vamos lá. Então, vamos começar do começo, né? Meu nome é Rebeca Diniz, eu sou psicóloga clínica, né? Sou baiana, sou de Salvador, Bahia. E aí eu comecei a minha graduação em psicologia em 2017, né? Na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Então, uma coisa que eu sempre digo, né, para as pessoas é que eu tive uma sorte que eu acho que é muito exclusiva de pouquíssimas pessoas de ter me encontrado logo de cara, né, na minha primeira graduação, porque eu, enfim, comecei o curso e fiquei extremamente apaixonada e eu nunca olhei para trás, né? Eu sempre digo isso, realmente nunca olhei para trás. Então, terminei a faculdade, né? E aí, enfim, eu sempre me considerei uma pessoa muito curiosa nesse sentido. E aí eu já fui procurando, né? Aonde eu ia seguir, seja como linha teórica, seja em questão de áreas mesmo, né? Porque a psicologia tem uma gama de áreas. E aí eu acabei enveredando muito pela psicanálise, né? Eu lembro que até na época do estágio, eu e mais algumas amigas, colegas de sala, a gente criou um grupo de estudos de psicanálise, né? Dentro da clínica de psicologia, onde a gente fazia nosso estágio obrigatório. E eram trocas muito ricas, assim, de verdade, eu gostava muito. E aí eu finalizei, aí eu fiquei, né, com essa semente da psicanálise, não só na cabeça, né, mas no coração também. Porque, enfim, todo um universo muito bonito, em vários sentidos. E aí eu comecei a fazer a minha primeira especialização, lato sensu, né? Essa pós, que foi em psicanálise e análise do contemporâneo. E aí foi um percurso muito interessante, que eu gostei muito de fazer, né? Me ajudou muito nos meus atendimentos, tem me ajudado muito nos meus atendimentos também. É um caminho, enfim, que eu sou apaixonada. E aí, esse ano, eu comecei a não querer mudar de trajetória, mas eu acho que de expandir certas perspectivas. E aí eu comecei uma pós em neurociências, psicopatologia e comportamento, né? Porque uma coisa que eu sempre também gosto de deixar muito claro é que a psicanálise que eu acredito é uma psicanálise que possa dialogar, né, com diferentes áreas do saber. Seja as linguagens, sejam as neurociências, que eu acredito que possa ser super possível. Então, tenho feito esses percursos por lugares diferentes, né, por estradas diferentes, acreditando que eu vou conseguir aproveitar o melhor de tudo isso. Então, acho que dá para resumir dessa forma. Que maravilha, né? Quem entrou agora, essa é a Rebeca Diniz, nossa psicóloga e colaboradora dessa antologia lindíssima que tá Burnout.
Ô, Rebeca, primeira antologia, tua primeira participação numa obra É a minha literária? primeira antologia, né? Quando você me fez o convite, eu não nem sequer conhecia direito esse conceito. E aí você me apresentou, né? Li o edital e eu fui procurando saber e eu achei muito interessante, né? Burnout é um tema que tem estado cada vez mais em voga, né? Já recebi pacientes com episódios de burnout, e é um tema muito delicado para a gente tratar, que eu acho que acaba exigindo um cuidado muito multidisciplinar mesmo. Então, quando eu vi essa oportunidade, né, de poder colaborar para isso a nível de uma escrita técnica, falando sobre isso e costurando também com outros aspectos para além da psicologia clínica, foi uma oportunidade maravilhosa. E sendo a primeira, eu já digo que com certeza quero, né, fazer isso mais vezes, porque foi uma experiência fantástica. Que coisa boa, né, gente? Essa antologia, ela surge, na verdade, no ápice do meu burnout. Então, eu estava passando por um processo muito grande de burnout, onde nem o cabelo eu estava penteando. Tanto é que eu cortei meu cabelo para minimizar toda a minha estafa mental, porque o cabelo me incomodava e tudo me incomodava. Eu vivia estressada, irritada, muito trabalho, muita cobrança, muito tudo, e eu explodi no burnout e adoeci. E assim, ninguém soube, porque não transpareceu em nenhum momento. E aí eu falei, não, vamos, porque se eu me sinto assim, existem muitas outras pessoas que estão passando por esse mesmo processo. E a gente precisa falar sobre esse adoecimento emocional dentro do trabalho, com pessoas tóxicas, dentro da família, com pessoas tóxicas. Então, é trazer tudo isso para dizer para as pessoas, ei, você não está sozinha. Eu passei por isso, fulano está passando por isso, porém, temos psicólogos, terapeutas, profissionais aptos para ajudar essas pessoas. E aí comecei esse movimento de trazer vocês para abordar esse tema que é tão importante, que é o burnout. Isso aconteceu com dependência online, isso aconteceu com mentes em harmonia, isso aconteceu com luto. Todas as nossas antologias produzidas aqui no canal falam sobre saúde mental, porque são assuntos que a gente tem profissionais qualificados para nos ajudar e pessoas necessitadas procurando ajuda. Então, a visibilidade que vocês dão a esses assuntos, a gente é inestimável. Pelo menos para mim é de valor inestimável, porque a quantidade de gente que já acessou burnout, que vai acessar, conhecer o seu trabalho, procurar você no Instagram, é assim dimensional. Então, mais uma vez, todo mundo envolvido nesse projeto, tá todo mundo de parabéns. E a Rebeca, obviamente, trouxe pra gente um texto lindo, preciso e objetivo. Ô, Rebeca, me diz uma coisa, o que fez você, dentro da tua escolha, você falou ali, Monique, eu fui uma felizarda, porque logo de primeira eu acertei o que eu queria, eu sabia o que eu ia fazer. Essa sua vontade de trabalhar com pessoas, com o emocional, isso vem desde pequena? Alguém na tua família é psicólogo? Como é que isso brota em você? Então, chega a ser engraçado, né? Porque desde que eu me entendi por gente, acho que é a primeira vez, né, que eu falei qualquer coisa que tivesse a ver com esse aspecto do mundo do trabalho, eu falei desde pequena. A primeira profissão que eu quis era de ser psicóloga,
né? Então, eu acho que eu devia ter o quê? 5, 6 anos. Eu falei, eu quero ser psicóloga. Pergunta, você sabia exatamente o que a psicóloga fazia? Acho que não. Acho que não sabia. Mas foi crescendo e muitas coisas se passaram para mim, né? Esse ser psicóloga acabou ficando um pouco de lado. E aí eu fui pensando em outras trajetórias, né? Tudo que você imaginar, assim. Eu pensei em um período, né? Que foi um período até consistente da minha vida. Em fazer direito, depois eu pensei em fazer administração, depois eu pensei em fazer até gastronomia, que ainda é um sonho que eu tenho, mas aí a gente vai deixar isso um pouco mais lá pra frente, né? Daqui a alguns anos, quem sabe. E aí eu fui fazendo, né, esse percurso entre as profissões, e aí quando eu cheguei, né, no terceiro ano, que é quando a sociedade vira pra gente e fala, tá, agora você vai ter que escolher, eu falei, tá, tudo bem, deixa eu pensar aqui, né? E aí começou a voltar muito para mim essa questão desse interesse mesmo, né? Eu vi esses dias uma psicóloga dizendo, e eu achei uma fala muito interessante dela, isso de que eu acho que é muito difícil, né, que exista um psicólogo que em alguma medida na sua vida não tenha passado por um inferno pessoal. Que não necessariamente precisa ser de um grande acontecimento, né, um trauma, mas de questões que foram suscitadas naquela pessoa e a forma como ela viu e como ela foi elaborando aquilo. E eu acho que isso me instigou muito, né? Respondendo a sua pergunta, não tenho ninguém na minha família que é psicólogo, mas sempre foram questões que me foram muito caras e muito interessantes. Essa questão do autoconhecimento, das nossas motivações e das nossas aspirações enquanto seres humanos. Eu me considero realmente uma pessoa muito curiosa, né? Eu lembro que no primeiro dia da graduação, no primeiro mês, na verdade, né? Quando a gente está lá no primeiro semestre, perguntam, por que é que você escolheu psicologia? E aí, geralmente, a resposta padrão, né, que o estudante do primeiro semestre dá, porque eu quero ajudar as pessoas, né? E claro que em alguma medida é isso, né? Não deixa de ser. Mas eu acho que foi realmente essa curiosidade mesmo, né? Para me aprofundar no que seria essa imensidão, né? Nesse grande campo vasto que é a natureza humana mesmo. Exatamente, muito bem. Você já passou, Rebeca, em algum momento, alguma fase pelo burnout? Você já vivenciou isso? Você já sentiu na pele essa condição? O burnout já te abraçou? Você já vivenciou isso? Pronto, vamos lá. Eu, particularmente, nunca vivenciei um episódio de burnout, né? Mas do meu círculo pessoal, né, de pessoas próximas, e do meu círculo de pacientes, eu tenho uma certa proximidade, né? Esse ano, por exemplo, chegou no começo do ano para mim uma paciente com um episódio muito importante de burnout, né? E eu acho importante a gente definir, antes de tudo, né? Enfim, que o burnout, a síndrome de burnout, isso é bem especificado, né, no CID, que é o Catálogo Internacional de Doenças, que a gente se baseia. O burnout, ele é uma condição que sempre vai estar atrelada a um nexo causal com o trabalho, né? Então, o burnout, ele sempre vai ter a ver com questões laborais. Mas é muito perceptível, né, que às vezes a falta de uma rede de apoio, enfim, muitas outras questões, né, além desse trabalho, quando, por exemplo, essa questão da rede de apoio, né, quando você não tem essa rede de apoio ali junto com você, né, para chegar junto, para fazer esse acolhimento, dar a devida atenção, né, que todo esse cenário merece, isso pode potencializar ainda mais esse quadro. Então, apesar de nunca ter vivido isso, eu já consegui ver de perto, tanto pessoal, né? Tanto quanto acompanhar de perto profissionalmente, e realmente é um quadro muito delicado.
Exatamente. E quando a gente fala de burnout, a gente abre um leque muito grande, porque a gente precisa, tem aquele ponto da gente conseguir fazer a prevenção, um tratamento, a rede de apoio, o ápice do burnout, como que o autocuidado e o autoconhecimento, que é uma das antologias daqui do canal que está para sair, eles se fundem na hora que você está passando por esse processo de burnout. O autoconhecimento é importantíssimo quando você está sentindo que está chegando no teu limite. O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. O burnout é um leque imenso, gente. E as pessoas não conseguem lidar porque não conseguem ajuda psicológica, às vezes adequada. Se abre com um amigo, com um vizinho. A gente tem profissionais para tratar essa condição. Então, se você está num processo de burnout, procure ajuda. Não leve com a barriga, não vá empurrando, porque a tendência é piorar. Ô, Rebeca, como é que a gente pode aí conscientizar, por exemplo, as pessoas a ajudar, a procurarem ajuda e a construir essa prevenção ou a procurar o tratamento para o burnout? Geralmente não é no começo, é quando ela já está na beira do precipício, Exatamente. né? Isso é até um tema que eu estava falando no meu Instagram esses dias, né? As pessoas, pelo que eu percebo, às vezes tem um certo movimento de buscar a psicoterapia já, como você falou, à beira de um precipício, né? E vendo muita psicoterapia nesse lugar de apagar incêndio, né? Por isso que toda essa questão da prevenção é muito importante. Uma coisa que eu escrevi no começo do meu capítulo, né? Eu escolhi falar sobre esse tópico das expectativas irreais de desempenho, né? E o que é que acontece? Uma coisa que eu sempre gosto de deixar muito claro também, tá? Gente, saúde mental nunca mesmo se resumiu a fazer terapia, caso precise, frequentar o psiquiatra, se alimentar bem e fazer exercício físico. Se você consegue fazer tudo isso, maravilha, né? Realmente. Mas se a gente entende que nós, seres humanos, né, somos seres biopsicossociais, né, que são essas instâncias que atravessam a gente, a instância biológica, a instância psicológica e a instância da sociedade, a gente entende que há outras questões macro envolvidas também no que tange a essa questão do burnout, né? Então, uma coisa que eu falo no meu capítulo é justamente isso. A gente precisa entender, antes de tudo, um contexto, porque os casos de burnout, eles têm vindo de uma crescente bem constante e bem preocupante nos últimos anos, né? Teve toda essa questão da pandemia, né? Com o advento da pandemia, a gente perdeu mesmo, né, as fronteiras entre o que é o nosso trabalho e o que é a nossa casa. Então, eu via esses relatos serem cada vez mais comuns, né, cada vez mais frequentes de tá, maravilha, tô trabalhando home office, mas assim, se antes eu devia, né, eu saía do meu trabalho 18, 19 horas, ia para casa, ia ficar com minha família, ia descansar, trabalhei o dia inteiro em casa, e aí dá 10 horas da noite e eu lembrei daquela coisa que eu tenho que fazer. Então você já vai para o seu quarto, deita na cama e continua trabalhando. Então, perdeu mesmo, né, esses limites, assim. E aí uma coisa que eu acho importante também de a gente ressaltar, né, que momento cultural é esse, né? Não só dessa grande crise em saúde que a gente teve da pandemia, né? Mas que momento cultural é esse que a gente vive hoje que propicia a ascensão da síndrome de burnout? E aí eu trago sobre esse filósofo e sociólogo sul-coreano que é o Byung-Chul Han, né? Ele tem uma obra que é a Sociedade do Cansaço, que ficou bem famosa há uns anos atrás, né? E ele fala justamente isso, que hoje a gente vive
num momento, num momento, né, que o corpo social seria descrito mesmo por essa lógica de que esse discurso, né, da produtividade a qualquer custo, né, de que a gente precisa estar produzindo sempre, que isso estaria intrinsecamente articulado com a felicidade, porque o que é que acontece, né? A gente não precisa assumir um viés ideológico para afirmar que a gente vive num sistema que é essencialmente capitalista e neoliberal, né? Então, a gente precisa perceber que esse sistema, ele sempre vai se articular de um modo para continuar hegemônico e soberano no momento presente. E hoje a gente vê que esses discursos são muito sustentados, né? Essa questão da autogestão, né? Então, você é o único responsável pelo quanto você produz, pelo seu sucesso. Essa questão meritocrática mesmo, né? E eu acho que a gente pode até entrar nesse ponto de que a meritocracia, a gente pode falar de meritocracia quando existem bases reais para a meritocracia, né? Mas às vezes a gente vê que nos dados de realidade a gente tem uma pseudo-meritocracia. Então, joga muito toda essa questão da autogestão, do desempenho, né? Das competições. Então, a gente vive num momento cultural em que as relações sociais também são muito marcadas pela competitividade, pelo individualismo. E aí a gente vai entendendo que a gente precisa se colocar na frente de todo mundo, né? E como é que a gente faz isso? Trabalhando cada vez mais, né? Então, esses dias, eu coloco isso no começo do capítulo também, né? Eu tava olhando as redes sociais e aí eu vi um meme, que eu vou destacar, que era um meme daquele personagem do Bob Esponja, né? Do Lula Molusco. E aí ele tá... Do Lula Molusco. Ele tá com um botão escrito, acho que é funcionário mais explorado do mês. E eu acho que isso diz muito, né? A gente vê aquela pessoa que tá ali 24 horas na função profissional e a gente super celebra isso, né? Nossa, que coisa incrível! Sendo que por trás disso, aquela pessoa pode estar passando por um processo extremamente adoecedor para ela. Mas a nossa sociedade hoje valoriza o trabalho como um aspecto completamente centralizante da vida de qualquer indivíduo. Então, eu acho que essa conscientização precisa começar muito por aí, né? De a gente entender, claro, que a gente precisa desempenhar as nossas funções, as nossas tarefas. Sim, é inegável, né, que a nossa profissão, o trabalho, ela ocupa um papel essencial na nossa vida, porque a gente precisa, para além de sobreviver, viver mesmo, né? O lazer, isso atravessa também essa questão do lazer, de a gente ter uma moradia digna, de a gente conseguir se alimentar bem, frequentar espaços que a gente quer, mas é justamente de alinhar as nossas expectativas de desempenho com a realidade, porque a gente não vai conseguir, né? A gente não vai conseguir dar conta de tudo sempre, e a gente precisa, em alguma medida, se bem resolver com isso. Se não se bem resolver logo de cara, pelo menos aceitar, né? Porque quanto mais a gente tenta negar que nós não somos, né, super-heróis, mais essa questão adoecedora, ela vai se instalando ali até chegar num ponto que a única opção possível é pedir ajuda, porque a gente já não aguenta mais. Exatamente. O Otávio está aqui nessa dinâmica. Otávio, um beijo, querido. Nosso autor maravilhoso também estará com a gente aqui esse mês. Nessa dinâmica não há um sentimento de realização, mas somente aquela sensação de muito cansaço e o desinteresse por continuar produzindo, porque estamos exaustos. A verdade é que começou a surgir um combo de discursos motivacionais, entre aspas, de que você só é válido se você produzir ao extremo. Você só é um vencedor na vida se você acordar 4h30 da manhã, fazer atividade física, ir para o trabalho, e ter vida social, e nananã, e dar rendimento para a empresa,
ou então para o teu negócio, mas você tem que acordar 4h30, tem que dar conta do filho, dar uma moral para a esposa ou para o marido, ir para o trabalho, render, bater meta, sair do trabalho e ainda tomar um chopp para ter vida social. E quer dizer, você só é uma pessoa de sucesso se você produzir 110%. Se você se encaixar nesse perfil. Isso é um discurso extremamente perigoso. Primeiro, as pessoas não têm as mesmas condições. Você não pode comparar a vida de uma pessoa que pega um ônibus e leva 2 horas para chegar num trabalho para o cara que tem um carro na garagem, cara, meia hora, 40 minutos. Você não pode fazer um discurso desse, motivacional, de produção, para um cara que já chega na empresa faminto, cansado e estressado, enquanto o outro chega para trabalhar na sala com ar-condicionado. Vocês sabem, começou a surgir tantos discursos absurdos que as pessoas compraram essa ideia. Não, eu vou vencer na vida porque eu vou acordar 4h30 da manhã, eu vou produzir. E eles estavam vendo que eles não estavam saindo do lugar. É óbvio que eles não iam sair do lugar, porque as condições são diferentes daquele que te faz esse discurso e para você que recebe sem ter as mesmas condições daquele que está te falando. E aí o que acontece? Você começa a entrar num estágio estressante, porque você nunca tem dinheiro, porque você está sempre brigado com a esposa, porque o filho, a mensalidade da escola está atrasado. E você vê que na vida real não é assim que funciona. Aí você começa a ficar estressado, irritado, começa a descontar tudo. E o seu trabalho, que deveria ser algo para te dar uma fonte de renda, acaba sugando a sua alma ao extremo. Quando vê, você está isolado dentro de casa ou isolada, sem querer vida social, com estafa mental. Se sente frustrado, se sente decepcionado, se sente fracassado. E para uma depressão é só um pulo. Cuidado com esses discursos motivacionais, principalmente as pessoas que não têm e não vivem uma realidade para aquele tipo de discurso. É absurdo o que eu vejo por aí. E o burnout entra muito nessa dinâmica. O Otávio está falando aqui, nossa, sim, temos que ser 100% eficazes e eficientes, porque o dia tem 24 horas para todo mundo, o que não é nem um pouco verdade. É exatamente isso. Essa cobrança de que eu tenho que ser 100%, o melhor, bater meta e nananã, e nananã. Aqui na capa, gente, eu botei algumas coisas de quem está com burnout, tá? Uma delas, a gente pode... Se eu tiver errada, a Rebeca me corrija. Mas alguns dos sinais ali de quem está começando esse processo de burnout é justamente essa sobrecarga, esse esgotamento que está aqui na capa, os conflitos, o ambiente tóxico, que é extremamente influenciador para a nossa condição emocional, a pressão que a gente vive no trabalho e aí a falta de controle. Rebeca, seriam esses apenas alguns dos sintomas de quem está começando a ser envolvido por um burnout? Quando a gente olha no CID, o CID ele traz muito claro, né, na sua literatura, 3 critérios diagnósticos importantes que a gente precisa bater para efetivamente
Entender que a pessoa está ali realmente desenvolvendo um episódio da síndrome de burnout. Além dessas características, a gente fala muito também sobre essa questão da desrealização mesmo, né? Ou despersonalização, de estar cada vez mais distante, né, do ambiente laboral. As relações sociais que são estabelecidas ali também, né? Com colegas de trabalho e tudo mais. Começa a haver um certo distanciamento mesmo, e tem muito desse sentimento, né, de ineficácia, né, como falaram agora há pouco. Ineficácia, de ineficiência, né? Então, e a gente percebe que tudo isso está intrinsecamente ligado, por mais que a gente diga, né, que a síndrome de burnout, ele é um quadro caracterizado, que precisa, né, que é exclusivamente, na verdade, de nexo causal com o trabalho, ele afeta muito a forma como a gente se vê, né? O nosso mundo interno, então a nossa Sim. autoestima. E um detalhe que eu acho que é muito importante de a gente colocar aqui também, se a gente vai fazer esses recortes, né? De gênero, de classe, de raça também, os episódios de burnout, as pacientes que eu já atendi eram todas mulheres, né? Porque a gente entende muito dessa dinâmica de que, tá, que legal, né? As mulheres hoje, elas vão, trabalham, têm suas vidas, têm sua independência financeira, mas, para além dessa vida profissional, elas voltam para casa, né? E se elas têm um marido, elas têm que cuidar desse marido, fazer o jantar. Se elas têm filhos, elas são quase que inteiramente responsáveis pelos filhos, né? Então, isso acarreta Sim. muito no que a gente chama hoje esse fenômeno das duplas ou triplas jornadas de trabalho para a mulher, por exemplo, né? Então, até quando a gente fala desse adoecimento mental, que a gente sempre diz, isso é muito verdade, né? Questões de saúde mental, transtornos psicológicos, eles não escolhem cara, não escolhem nacionalidade, não escolhem nada, né? Mas existem certas particularidades que a gente não pode deixar de contextualizar, né? Aonde é maior essa prevalência, né? Então é importante a gente se atentar a isso também. Exatamente. O título do texto da nossa autora é o seguinte: expectativas irrealistas de desempenho. Uhum. Olha que interessante. Ô, Rebeca, o que você quis dizer com expectativas irrealistas de desempenho? Como eu estava falando agora há pouco, toda essa construção social, né, que se faz acerca do mundo do trabalho faz a gente entender que não existe qualquer outra opção além de que o seu trabalho seja a coisa mais importante da sua vida, né? Seja porque você precisa se sustentar, seja porque em algum momento, né, da história a gente começou a articular o nosso valor enquanto pessoa, né, a nossa noção de dignidade, ao quanto a gente produz. Então, esse lugar absurdamente centralizador, né, que o trabalho ocupa, ele começa a criar, né, no imaginário coletivo essa ideia, né, de que você precisa dar conta, não é só dar conta, né, mas você precisa ser perfeito no que você faz. Porque se você escolheu fazer isso, é o que é justo, é como deve ser, né? Então, essa autocobrança que a gente começa a criar com a gente mesmo, que é uma autocobrança completamente respaldada no sentido de que a gente entende de onde vem, ela pode ser muito mais uma âncora do que um motor para a gente, né? Eu gosto muito de fazer essa analogia com alguns pacientes, né? Quando a gente vai tratar de ansiedade. A ansiedade, ela pode ser um motor, né? A te impulsionar a fazer as coisas que você quer, as coisas que você precisa, ela pode ser uma âncora, né? E quando algo começa a ter essa denotação que pode acarretar, né, nesse adoecimento, ela vai trazer
muito esse peso, né? Ser muito mais uma âncora. Então, a gente precisa começar a repensar a forma como a gente olha as nossas expectativas com a gente mesmo, de como a gente vai desempenhar o nosso trabalho, no final das contas. A gente precisa entender até onde a gente consegue fazer, até onde dá para a gente fazer, até onde é possível para a gente fazer, que é muito interessante isso, né? Eu lembro que na época da faculdade, né, quando eu procurava muito estágio, assim, parece até meme, né? Mas algumas, olha, era uma vaga de estágio. Mas, assim, pedia experiência prévia de não sei quanto tempo, pedia isso, pedia aquilo. E aí eu pensava, gente, tá, mas eu quero começar um estágio justamente para adquirir experiência para a minha vida profissional. Então, parecia que era muito mais uma vaga de emprego mesmo, né? De um trabalho de uma pessoa que já está ali, né? Já completou sua graduação, enfim, do que uma vaga para quem efetivamente está começando agora, né? Está dando seus primeiros passos dentro daquela área. Então, a gente precisa começar a repensar, né? Ressignificar, entender de onde a gente vai começar a construir essas expectativas, né? De a gente entender que nós realmente somos feitos de carne e osso, né? Não somos robôs, no final das contas. Então, a gente não vai conseguir, muitas vezes, entregar aquilo que a gente entendeu que era o melhor trabalho que a gente podia entregar, mas olhando para a realidade, talvez não seja possível, né? E é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes parece que a gente está desmotivando a pessoa, né? Querendo que a pessoa se mantenha naquele lugar de faça seu trabalho de qualquer jeito. Mas não é isso, né? É de, olha, dê o seu melhor, entendendo que o seu melhor, ele vai estar de acordo com... Eu tenho uma paciente que ela fala isso, eu acho tão interessante, com a CNTP, né? As condições normais de temperatura e pressão. Né? Então, as suas expectativas, elas precisam estar alinhadas com a realidade. Porque se não estão, isso vai gerar, e é uma certeza, muita frustração, né? Muita decepção, uma autocobrança que se retroalimenta e tem esse potencial de adoecimento. Então, eu acho que é por aí. Exatamente. Burnout, gente, traz não só essa pegada da nossa psicóloga Rebeca, né, que vai usar, inclusive, essa metáfora do Bob Esponja que ela mencionou sobre o empregado mais explorado do mês, o que eu achei sensacional. Esse é um dos textos que estão inseridos aqui na antologia de Burnout. Burnout é uma antologia, eu vou ler para vocês a sinopse, e em seguida, Rebeca, diga para a gente, por gentileza, se você atende online, se você atende presencial, aonde que é, se você atende só mulheres ou homens e mulheres, adultos, idosos, jovens, adolescentes. Adolescente passa por burnout? É burnout que a gente fala na adolescência? Burnout, eu entendo que não seria o termo mais apropriado, porque como eu expliquei, né, o burnout ele está exclusivamente ligado ao trabalho, a essa questão do trabalho. Se for um caso, né, se for esse o caso da vida desse indivíduo específico, desse indivíduo adolescente, de já estar trabalhando, a gente pode falar nesses termos. Mas, como eu falei também, né, diversos outros aspectos, se uma pessoa ela já tem um episódio de burnout, outros aspectos da vida pessoal dela, para além do trabalho, podem intensificar ainda mais esse quadro. Aquele jovem que está prestando vestibular para medicina, que está estudando há 3 anos, enclausurado, nananã, ele sabe que ele está no limite dele, que ele só estuda e ele toma bomba no vestibular e ele tenta de novo, nananã. Esse jovem se enquadra num burnout também? Ou a gente dá um outro nome? Eu acho que se torna mais apropriado a gente dizer que ele está passando, porque não deixa de ser um esgotamento,
né? Sim. Mas eu entendo que podem existir outras nomenclaturas diagnósticas que se adequem mais a esse tipo de caso. Muito bem. Então, gente, o burnout realmente é mais pro lado ali do trabalho, tá? Os adolescentes que passam, os jovens, é uma outra estafa, ansiedade, muito ansioso, jovem de vestibular, ansioso, né? Então, envolve outras coisas. O burnout já pega mais esse cenário catastrófico de escritório, meta, pressão, supervisão, essa loucura que a gente conhece. Produção. Burnout Equilíbrio em Chamas é uma antologia poderosa e envolvente que reúne a voz de terapeutas, psicólogos e autores, cada um trazendo uma perspectiva única sobre o fenômeno do burnout. Nesse volume, profissionais da saúde mental e escritores se unem para explorar as profundezas do esgotamento emocional, físico e mental, oferecendo uma visão multifacetada sobre suas causas, consequências e caminhos para a recuperação. Os psicólogos e terapeutas contribuem com insights valiosos sobre as raízes do problema e estratégias para lidar com ele, oferecendo ao leitor não apenas compreensão, mas também ferramentas práticas para a prevenção e superação. O livro está à venda no site da Wiclap e digitalmente pela Amazon. Está traduzido para o inglês, francês e espanhol. Vocês podem adquirir, eu deixei o site para vocês aí, quem quiser acessar, ou manda um direct lá que tá tudo no story. Rebeca, qual é o seu Instagram, meu amor? Meu Instagram é o @rebecadiniz.psi. Você atende de segunda a sexta, online, presencial? Como é que é a tua agenda? Vamos lá. Atendo de segunda a sexta, né? Em alguns casos, sábado pela manhã. Hoje em dia, meus atendimentos são completamente remotos, né? Online. Então, tenho muitos pacientes da minha cidade, daqui de Salvador, mas tenho pacientes também de outros estados, até de outros países. E eu gosto muito do atendimento online, porque esse alcance dele, né? De a gente conseguir acessar profissionais com que a gente se identifica, né? A gente conseguir pessoas que vêm até a gente de lugares que o presencial, né, não seria possível, eu acho muito importante. Então, meus atendimentos hoje são exclusivamente online. E o público com que eu trabalho, eu atendo adolescentes a partir dos 15 anos, adultos e idosos. Que maravilha! Eu vou colocar a Rebeca como colaboradora aqui nessa live. Então vocês vão poder assistir no feed dela, do Instagram, no meu, no YouTube, no Spotify. Já corre lá, já se inscreve ou segue aqui. Não deixa de seguir a nossa psicóloga, acompanhar o conteúdo que ela gera. E se você está passando pelo burnout, procure ajuda. Rebeca, para fechar com chave de ouro, você diria para quem está vivenciando o burnout nesse exato momento e que vai assistir ou está assistindo a nossa live? O que você diria para essa pessoa ou para essas pessoas? Perfeito. Eu diria, primeiramente, que eu sinto muito, porque eu percebo que é um processo extremamente delicado, mas que você ou vocês não precisam, né, passar por isso sozinhos, no final das contas, né? Porque é muito importante nesses momentos delicados da nossa vida que a gente conte com o apoio de quem a gente ama, de quem a gente confia, seja do nosso ciclo pessoal, seja profissionalmente, né, buscando esse cuidado em psicoterapia, um cuidado mais multidisciplinar. E importante também tentar, se possível, dialogar, né, com esse lugar de onde você vem, né, profissionalmente, de uma empresa, de uma instituição, de buscar entender o que é que poderia ser feito nessa dinâmica, né? Porque é um dos pontos que eu trago no final do capítulo.
Às vezes, se você está sobrecarregado, se está demais para alguém, é porque talvez outra pessoa poderia estar colaborando para que fique justo para todo mundo. Então, principalmente, né, você não precisa passar por isso sozinho, procure ajuda e busque sua rede de apoio. Sensacional! Muito bem. Rebeca, mais uma vez, só te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua colaboração nessa antologia lindíssima. Eu só desejo sucesso, prosperidade e que a gente possa ter uma chance de se conhecer numa bienal, numa feira literária, mesmo estando em cenários diferentes. Eu sou escritora, você é psicóloga, você deve ir ali mais a congressos e etc. Mas eu espero um dia poder te conhecer pessoalmente, tá, querida? Muitíssimo obrigada por tudo. Também. Fiquei muito grata pelo convite. Estou muito feliz, de verdade, de ter participado. E com certeza vamos ter outras oportunidades para a gente se encontrar, né? Ficaria muito feliz de colaborar para outras antologias, e é isso. Obrigada também. Ah, que delícia! Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. A live deu mais de 20 pessoas. Muitíssimo obrigada, gente. Eu volto amanhã com mais bate-papo sobre saúde mental, sobre as antologias e com autores nacionais também. Beijo! Tchau, tchau.